A paz do Senhor, meus irmãos, é motivo de honra, de alegria estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor vai falar conosco poderosamente, pela misericórdia dele, vai nos apacentar mais uma vez. Amém? Então, o título da lição de hoje, lição número 8, o poder da verdadeira profecia. Texto áureo. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Verdade prática. Os dons espirituais não se destinam à autopromoção. São concedidos por Deus à igreja, visando a edificação dos santos e a divulgação sobrenatural do Evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe. Por gentileza, acompanhe conosco através, se você não tem a revista, acho que não tem, mas acompanhe através da Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 28, do versículo 5 ao 12, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a iniquidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e pestes. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Ananias tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo, de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Glória a Deus. Objetivos gerais. Compreender qual é a função e a relevância do profeta de acordo com as Escrituras. Saber que os falsos profetas sempre vão se opor aos profetas do Senhor. Conscientizar-se de que nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas que, se possível, enganarão até os escolhidos. Introdução. Amados irmãos, para introduzir a aula, eu gostaria que os irmãos acompanhassem na palavra do Senhor um capítulo antes ao 28, capítulo 27, tá? Para nós entendermos o que estava acontecendo, que jugo era esse, por que Jeremias colocou o jugo sobre o pescoço, quem ordenou, né? Quem de fato Ananias estava afrontando. Então, para a gente entender as etapas dessa aula e receber os ensinamentos, eu peço que os irmãos acompanhem alguns versículos. Fique com a sua Bíblia aí pertinho de você, porque nós vamos precisar para esclarecer alguns pontos e nos aprofundar, tá certo? Então, para introduzir, vamos ler Jeremias, capítulo 27, versículos, primeiramente, 2, que diz assim: Assim me disse o Senhor, faze umas prisões
e julgos, e pô-los-á sobre o teu pescoço. O Senhor falando a Jeremias, ordenando Jeremias a construir julgos, que eram uma espécie de objetos que colocavam sobre os ombros dos animais, o pescoço dos animais, né, a fim de arar a terra. E aquele objeto estava ali servindo como uma simbologia de escravidão de verdade. O Senhor queria chamar a atenção do povo. E não só com palavras, mas nessa forma mais simbólica, né? Para realmente chamar a atenção do povo ao que estaria acontecendo. E agora eu chamo os irmãos para lerem comigo, ainda em Jeremias 27, agora no versículo 6, 8 e 9, que diz assim: E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que sirvam, e todas as nações servirão a ele, e o seu filho e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Versículo 9. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoeiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Ou seja, no capítulo 27, o Senhor mandou que Jeremias confeccionasse sim esse jugo, colocasse sobre o pescoço e ainda enviasse, né, aos líderes das nações, avisando, advertindo sobre o que ia acontecer, sobre o que era necessário ser passado, que isso era sim uma ordenância do Senhor. E ai daquela nação que não aceitasse esse jugo babilônico. E ai daquela nação que não aceitasse essa repreensão, né? O Senhor aqui falando claramente qual era a profecia, qual era a sentença para o povo. E por que que o Senhor determinou esse jugo para o povo de Deus, né? O jugo do cativeiro babilônico. Por causa da iniquidade, do pecado, da idolatria. Cada vez mais o homem, o povo se afastava de Deus e tinha que ter um basta. Tinha que ter ali um limite, e chegou aqui o momento, o Senhor entrou em cena, chamou a Jeremias, que durante todo o seu ministério pregava sobre o arrependimento, e nessa pregação, muitos, né, falam que não houve sucesso porque não houve arrependimento através da pregação de Jeremias, né, mas na minha opinião houve sucesso porque Jeremias obedeceu ao Senhor. Então assim, o que estava acontecendo aqui era nada mais, nada menos do que a consequência do pecado do homem. O cativeiro babilônico. E que nesse momento, o homem devia submeter-se à vontade do Senhor, àquela correção, para que através dessa correção, eles pudessem entender e compreender os seus pecados e retornar para os braços do Pai. Essa era a intenção do Senhor. Né? E que se eles não passassem por esse momento de cativeiro, por esse momento de aprendizado, por esse momento de lapidação, eles não iriam se conscientizar do seu próprio pecado. Eles não iriam entender porque estavam sofrendo aquela consequência, que aquilo era consequência do pecado que tinha afastado eles da presença do verdadeiro Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo. Agora, eu e você, nós sabemos o que foi esse jugo, quem mandou fazer esse jugo, quem autorizou esse jugo, quem destinou esse jugo às nações, quem escolheu Babilônia para sim efetivar o poder sobre o cativeiro. Estamos sabendo agora e entendendo. Agora podemos
passar adiante e entender o episódio do capítulo 28 do livro de Jeremias. Ponto 1. O que é o profeta? Definição. Simplesmente, falando de uma forma bem simples, um profeta, segundo a Bíblia, é o porta-voz de Deus, né? Na sua origem portuguesa, da palavra portuguesa, é aquele que fala no lugar de outro, de outrem, né? Simplificando a nossa definição, de acordo com a palavra de Deus, o profeta é um homem ou uma mulher que é autorizado a falar em nome do Senhor às nações. A igreja, tá certo? Tem uma autorização divina para falar para a igreja. E qual é a função do profeta? Proclamar os oráculos de Deus a fim de reconduzir o povo de Deus à obediência da lei divina. Nada mais do que isso, amados irmãos. O profeta é um canal entre Deus e os homens para edificação da igreja, para trazer a igreja para correção, para exortar a igreja para que a igreja ande no caminho que o Senhor reservou para a igreja passar, né? Então, a função do profeta é essa: conduzir a igreja, edificar a igreja. Amém? Trouxe aqui alguns versículos, o chamado de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, que diz o seguinte: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Aqui nós temos o episódio em que o Senhor chama Ezequiel para ser um profeta e fala claramente que ele está autorizado a falar todas as palavras que ele destinar ao povo, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Paulo aqui ensinando a igreja de Corinto e nos ensinando também. Nós vamos encontrar essa leitura em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, onde nos esclarece mais uma vez, né, que a profecia, ela fala aos homens com uma finalidade, uma única finalidade: edificação, exortação e consolação. Meus irmãos, se passar desse parâmetro, se causar confusão, essa profecia ela não vem do Senhor. Se causar confusão com relação ao que está escrito para nós na palavra de Deus, essa profecia não vem do Senhor. Grava aí, escreve aí na tua agenda, nas tuas anotações, que isso é muito importante. Primeiro passo, você já vai começar aí a amadurecer e como você vai provar as profecias que você vai receber daqui para frente. Olha só, primeiro passo, a profecia, ela sempre vai vir para edificação, para exortação e para consolação. Anota aí o versículo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A prova de autenticidade da profecia. Como nós vamos saber se a profecia é autêntica, se vem do Senhor ou não? Nós temos, através da lição, alguns pontos que podemos verificar. Primeiro, verificar se a profecia está totalmente de acordo com a doutrina bíblica. É o primeiro passo, né? Verificar se o que nós estamos recebendo do profeta está de acordo com o que o Senhor deixou para nós na palavra de Deus. Sempre tem que estar totalmente de acordo. E nós só vamos entender que essa profecia, de fato, vem do Senhor quando ela cumprisse. Tá? Primeiro lugar, primeiro ponto, recebemos a profecia, escutamos a profecia. Essa profecia, ela está de acordo com o que tem escrito na maior profecia que existe, que é a palavra de Deus. Se estiver de acordo, amém. Agora vem a segunda parte. Ela tem que se cumprir. Amém? 1 João 4:1 diz o seguinte, ó: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
aqui o Senhor nos advertindo, né? Para que nós não creiamos em tudo que venham a nos falar. Que nós verdadeiramente tenhamos o cuidado de examinar as Escrituras, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E qual é a função do falso profeta? Assim como a função do profeta de Deus é nos trazer para a presença do Senhor, a função do falso profeta é nos afastar dos planos de Deus para a nossa vida. É nos fazer viver segundo as nossas concupiscências. Né? Então essa é a função do falso profeta e por isso que eu e você devemos estar super atentos ao que nós estamos ouvindo, ao que nós estamos recebendo e através do que nós estamos nos norteando, tá certo? O nosso norte sempre vai ser a palavra do Senhor, sempre. A orientação de Jesus, olha o que Jesus diz para mim e para você. Em Mateus, nós vamos ler muito o capítulo de Mateus 7, nessa tarde, tá? É a primeira vez que eu trago aqui para vocês, mas vocês vão ver que eu vou falar várias vezes sobre esse capítulo que fala bastante, esclarece bastante a questão do verdadeiro profeta e dos falsos profetas também. Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, diz o seguinte, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles parecem ovelhas, eles falam como ovelhas, se vestem como ovelhas, se comportam como ovelhas, né? Mas são lobos devoradores. Eles estão apenas travestidos, né? Não são ovelhas, são lobos devoradores, os falsos profetas. Eles aparentam ser ovelhas, vivem no meio de ovelhas. Se aparentam ser ovelhas, tem que viver no meio das ovelhas. Mas, na verdade, são lobos. São lobos. E o que é que o lobo faz com a ovelha, meus irmãos? O lobo, ele quer exterminar. Ele quer a lã da ovelha, ele quer a gordura da ovelha, ele quer a carne da ovelha, ele quer matar aquela ovelha. É a função dele. Ele quer usurpar aquela ovelha, né? E para fazer isso, ele sempre está no meio das ovelhas, se fazendo passar por ovelhas, mas na verdade é um lobo. E para isso, para nós determinarmos essas pessoas, nós temos que ter um olhar clínico espiritual. Um discernimento espiritual que vem da parte do Senhor. E o norte, meus irmãos, esse norte é a palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que ler a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, tomar as suas decisões através da palavra de Deus e as suas conclusões também, não pelo seu achismo, não é pelos seus preconceitos, jamais, mas pelo que a palavra de Deus traz para mim e para você de ensinamento. Porque aí não tem como nem eu nem você errarmos. Porque o nosso norte está sendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não percamos mais tempo. É hora, sim, já passa da hora de nos aprofundarmos na palavra. Porque já estamos, sim, no fim dos tempos. Eu tenho certeza que você não tem mais dúvida sobre isso. Os sinais estão se cumprindo da volta de Jesus. E hoje não é admissível que eu e você ainda continuemos sem nos alimentar da palavra de Deus. Não é possível sobreviver aos ataques do inimigo nesse tempo se você continuar sem se alimentar da palavra de Deus. Fatalmente, meus irmãos, você vai sucumbir. Se você não se alimentar, se você não buscar os ensinamentos que a palavra de Deus traz. Amém? E no versículo 16 diz assim, ó. Por seus frutos os conhecereis. Eu até coloquei em negrito. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, através das ações dessas pessoas que vão estar totalmente diferentes do que tem na palavra de Deus, nós vamos identificar que são falsos profetas. Amém? Temos que analisar, então, à luz da palavra. Olha o que Jesus fala. Ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes,
errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Em Efésios 4:14 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, amados, quando nós não sabemos o que tem escrito na palavra de Deus, nós vivemos do que as pessoas falam. Nós vivemos das experiências das pessoas. Nós passamos a acreditar, às vezes, muitas vezes, em situações que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí você não tem como julgar aquela profecia. Você não tem como analisar aquela profecia, porque você não tem base teológica, você não tem base bíblica. Simplesmente você aceitou o que recebeu, né? E se lhe convier, e se lhe agradar, você recebe. E se não lhe agradar, fica aí a interrogação, né? Então, através de que ensinamentos você está seguindo? O que é que está te trazendo esperança? É muito importante fazermos essa pergunta nessa tarde. Sem sombra de dúvidas, quando nós não temos a luz da palavra em nosso pensamento, em nosso coração, nós andamos como meninos inconstantes, levados aqui por qualquer roda de doutrina, qualquer vento de doutrina. Sem dúvidas, né? E a primeira pergunta reflexiva que eu quero fazer nessa tarde é: qual é a mensagem nessa tarde que está te trazendo esperança, meus irmãos? Nós acabamos de ler aqui um episódio vivido pelo povo de Deus, né? Na época de Jeremias, de cativeiro, de consequências do pecado, que foi profetizado, de sofrimento, de angústia, de dor. Consequência do pecado do homem, consequência da idolatria, consequência da rebeldia humana. Nós acabamos de ler. E aí eu quero chamar a atenção de todos nós aqui nessa tarde. O que é que vocês acham que está acontecendo conosco nos dias atuais? Vou falar uma palavra que já virou chavão agora, pandemia, né? Através dessa pandemia. Eu não vou falar só dessa pandemia, não. Os holofotes estão ligados para essa pandemia, porque foi o último grande acontecimento que assolou o mundo. Deixou o mundo, todos os líderes governamentais de joelhos, sem respostas, né? Foi um basta do Senhor, sim. Foi uma intervenção divina, sim. Era necessário, sim, para que o homem entendesse que a vida está, sim, nas mãos do Senhor. E eu quero chamar a atenção aqui, voltando aqui para o tempo de Jeremias, o cativeiro foi para o povo de Deus. A chamada de atenção foi para o povo de Deus. O particular que o Senhor queria ter era com o povo de Deus. Não estava falando com o ímpio, não estava falando com o povo do Senhor. E agora também é para o povo do Senhor. Essa chamada que o Senhor está fazendo para as nações agora é chamando a atenção, sim, do povo de Deus, principalmente para, enfim, tomarmos a nossa posição de igreja eleita, separada, para anunciar a palavra de Deus, porque Ele está voltando e é necessário que eu e você tomemos lugar, que eu e você passemos a nos orientar e a ter esperança na palavra que traz a verdadeira vida. Nós estamos aqui, amados irmãos, como peregrinos. Como peregrinos. E, infelizmente, o que é que nós vemos acontecer ultimamente? As pessoas querendo um pouco mais de tempo nesse mundo, com medo do que está acontecendo. Não entendendo o que está acontecendo. Pessoas que frequentam a igreja, que são crentes, apavorados. Meus irmãos, isso são sinais da volta de Jesus.
É para mim e para você estar feliz, porque a nossa promessa é que Ele vem nos buscar, que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. E que por isso eu e você devemos estar com as nossas lamparinas acesas, para desfrutarmos dessa promessa que é o que nos traz alegria, o que nos traz esperança. Aqui só é um tempo e um rápido tempo. Então eu quero chamar a atenção para tudo isso que está acontecendo. Não se apavore. É necessário que tudo isso ocorra, para que a palavra de Deus se cumpra, porque tudo vai passar, menos a palavra do Senhor, para que a humanidade se arrependa. E para que nós também, que fazemos parte da igreja do Senhor, voltemos a tomar posição naquilo que o Senhor nos chamou. É necessário. É necessário. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento. Amém? Então, que a minha e a tua esperança esteja na palavra de Deus, que é a verdadeira profecia. Amém? Portanto, irmãos, não vamos esquecer. Os falsos profetas são lobos vestidos de ovelhas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, essa pessoa, inclusive, fique atento, essa pessoa, inclusive, pode sim vir a operar sinais de prodígios e maravilhas, e isso não quer dizer que ele é um verdadeiro profeta, que ele é um profeta de Deus. Se a profecia, se o fruto estiver contra o que tem na palavra do Senhor, ele não é um profeta de Deus. Ele age segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Portanto, prodígios e maravilhas, pregação eloquente, não caracteriza um profeta de Deus. Amém? Vamos ter atenção. Nem prodígios, nem sinais de maravilhas, nem pregação eloquente caracterizam um profeta de Deus. É muito importante entendermos isso, tá? Primeiro, a profecia tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. E segundo, ela precisa se cumprir. Ponto 2. Chegou a hora de analisarmos mais o perfil desse falso profeta. Ponto 2. O falso profeta Ananias entra em cena. Vamos estudar aqui o que foi que aconteceu no episódio da vida aqui de Jeremias, enfrentando essa grande luta contra esse profeta, esse falso profeta, né? Uma arma de Satanás, nas mãos de Satanás, contra Jeremias e o povo de Deus. Amém? E qual era o cenário que o povo de Deus estava inserido quando surgiu o profeta Ananias? Foi exatamente o que nós lemos no capítulo 27 de Jeremias. Judá estava no auge da crise, estava subjugada pela Babilônia e tinha como profeta de Deus a Jeremias. Judá estava no auge da crise, estava subjugada, estava escravizada. A sentença era de escravidão, a sentença era de jugo babilônico, a sentença era para trazer ao arrependimento, para conscientização. E o povo não queria ouvir o que Jeremias estava a falar. Mesmo sofrendo daquela forma, mesmo passando por aquelas situações, o coração do povo ainda estava endurecido e não queria receber essa ordenança do Senhor. Não aceitava, não se via como errante, não se via como pecador e continuava andando segundo a outros deuses, segundo a sua própria concupiscência, segundo ao desejo de sua carne e não querendo aceitar as ordenanças do Senhor, as consequências do pecado. E nesse momento,
Ananias viu um excelente cenário para ele entrar, né? Um excelente cenário. Jeremias falando ao povo, Jeremias mandando que o povo, chamando o povo à conversão, Jeremias usando, né, aquele objeto sobre o pescoço para chamar a atenção ali de toda a população, e as pessoas cada vez mais rejeitando a mensagem de Jeremias. E Ananias viu ali um excelente palco para atuar. No capítulo 28, depois vocês leiam com calma, no início, vocês vão ver como é que ele entra em cena, né? Era um homem que buscava popularidade. Ele viu ali um palco. Esse falso profeta Ananias era um homem que estava buscando popularidade, que era ávido pelo poder. Era um homem que era mantido pelo Estado, era um homem que tinha influência, tinha boas influências, né, governamentais, e era um homem, sim, que poderia ser ali um influenciador. Ele era um influenciador. Nesse caso aqui, um influenciador negativo, né? Então ele viu o quê? A população o povo não querendo receber aquela mensagem, e ele calculou que poderia sim entrar com uma mensagem de paz. Alguns historiadores falam que ele teve acesso, né, pela influência dele, que ele teve alguns acessos das ações, né, da Babilônia, de Nabucodonosor, que estava freando com relação à perseguição aos povos, né? Que ele estava amenizando, o rei da Babilônia estava amenizando essa perseguição. Alguns historiadores e estudiosos dizem, né, que devido a esse cenário que ele teve acesso, ele começou a criar outros cenários e a fabricar profecias e se aproveitar disso para chamar a atenção do povo e ganhar popularidade, totalmente envolvido pela sua própria vaidade, usado pelo inimigo mesmo, para afastar cada vez mais o povo do arrependimento. Ele entrou com a mensagem de porta larga. Enquanto Jeremias pregava a porta estreita, que tinha que passar por ela, pelo arrependimento, para voltar-se ao Senhor, que só um poderia libertá-los do cativeiro da Babilônia, que era o Senhor, que tinha que se voltar para ele, que tinha que recorrer a ele, o que era que Ananias estava dizendo? De jeito nenhum. A mensagem de Jeremias. De jeito nenhum. Ananias entrou no templo. Nós podemos ler isso, vocês leiam com calma depois os primeiros versículos do capítulo 28, que vocês vão ver que em uma ocasião ele entra no templo na presença de Jeremias e dos sacerdotes e do povo que estava reunido no templo, chama a atenção de todos e anuncia que o jugo da Babilônia está terminado, que o Senhor mandou que ele dissesse isso, né? Gente, isso é uma afronta muito grande. Uma coragem muito grande também, porque ele não estava falando ali contra Jeremias, ele estava falando contra o Senhor dos Exércitos e encorajando o povo a uma rebelião. E disse mais, que ao passar 2 anos, todos os que estavam cativos iriam retornar, inclusive os utensílios do templo que tinham sido levados. Totalmente ao contrário do que nós lemos no capítulo 27. E totalmente ao contrário do que foi dito através de todos os outros profetas que antecederam a Jeremias e a Ananias. E ele falava dessa forma porque ele buscava popularidade, porque ele buscava aceitação. Ele falava a mensagem que o homem queria ouvir, que a população queria ouvir. O falso profeta, ele tem essa tendência. Ele sempre vai trazer a mensagem de paz. O povo pecando e ele pregando prosperidade. O povo pecando e ele pregando tempo de paz. O povo pecando e ele pregando
açúcar aos ouvidos. E como isso está acontecendo nos dias de hoje, meu irmão? O evangelho de Cristo, a pregação de Cristo sempre foi o arrependimento dos pecados. A cruz, para que haja salvação. Foi o arrebatamento, foi os sinais, o evangelho de Cristo. Foi a perseguição que o servo do Senhor ia passar nesta terra. Ele sempre nos advertiu. E o que é que muitas vezes nós estamos assistindo agora como palanques e não como púlpitos, mas como palanques? Verdadeiras alegorias, né? Motivacionais, meus irmãos. Motivacionais. Nós estamos presenciando não mais pastores chamados pelo Senhor, mas hoje qualquer pessoa se intitula pastor ou pastora, apóstolo, e começa a pregar através de mecanismos que nos levam a delírios emocionais. São coaches, verdadeiros coaches, trabalhando uma máquina monetária. E tudo girando em torno, infelizmente, de dinheiro, que é a raiz de todos os males. E o nosso Jesus Cristo, amados irmãos, isso é tão simples, mas a gente às vezes esquece de lembrar. Esquece de lembrar. Quando Jesus veio ao mundo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, até a forma que ele veio foi para nos ensinar. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores saiu de sua majestade e não tinha nenhum lugar para nascer. Veio como uma pessoa humilde, sem parecer e nem formosura, para ensinar a mim e a você que a nossa riqueza não está nessa terra, a nossa riqueza está no céu. E que não importa o que nós venhamos a agariar nessa terra de bens, se nós estivermos distantes do Senhor. O que nos move não pode ser jamais os bens materiais. Jamais, mas a palavra do Senhor se cumprindo na minha e na tua vida e através da nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. Nós somos o reino. E tudo que o Senhor coloca na minha e na tua mão é para que o reino aconteça, meus irmãos. O reino. A pregação do evangelho. O reino. É por isso que o Senhor te abençoa, é por isso que o Senhor me abençoa. E infelizmente ainda tem irmãos e irmãs atrás de profecia, de escutar se vão ganhar um carro, se vão ganhar uma casa. Irmãos, isso é tão raso. É tão raso. A palavra de Deus diz que eu e você não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele nos veste, Ele nos calça, Ele é o nosso sustento. E por que nós andamos ansiosos? Faça o melhor naquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos e o Senhor vai te colocar no local que Ele separou para você estar. E sem sombra de dúvidas, esse é o melhor local. Não deseje aquilo que o Senhor não separou para você. Não deseje esse local. Queira viver aquilo que o Senhor tem determinado, porque você vai viver na plenitude dos planos de Deus para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é muito raso, muito raso. Então Ananias era um homem que buscava popularidade. Então muito cuidado, viu, meus irmãos? Com essas pessoas que precisam de popularidade. Que pregam aquilo que o povo quer ouvir. Que tem medo de falar da palavra de Deus para não serem rejeitados. Jeremias pregou foi 40 anos, sofreu foi 40 anos e o povo não se arrependeu. Teve que vir um cativeiro. Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam, não. Ele queria saber se estava obedecendo ao Senhor. Esse é o verdadeiro profeta de Deus. Não importa o que vão pensar. Se é o Senhor que está mandando falar, fale o que Ele está mandando você falar. Porque o Senhor vai responder. A resposta não vai vir de você. A resposta vai vir do Senhor.
Ele é a nossa justiça. Amém? Segundo característica, um homem que buscava usurpar monetariamente as pessoas, né? Um homem que buscava usurpador. Já mencionei isso nessa tarde. Terceiro ponto, um homem que arrogantemente buscava o poder político, o poder das massas, né? O poder da decisão, o poder da manipulação. Um homem que naquele momento estava incentivando uma rebelião contra nada mais, nada menos a maior potência do mundo naqueles dias. E não só por ser a maior potência, porque foi o Senhor que autorizou ele ser a maior potência. No capítulo 27, nós vimos o Senhor chamando o rei da Babilônia de seu servo. Por quê? Porque através dele ia vir o cativeiro, o castigo para aquela nação que ia trazer o arrependimento, ia trazê-los de volta. Era só isso, né? Então, um homem que pregava a porta larga, o que as pessoas queriam ouvir. Um homem totalmente ao contrário de Jeremias, né? Que pregava a verdade do Senhor, que pregava o arrependimento, totalmente diferente. Jeremias era sim um profeta de Deus. E eu trouxe aqui mais um exemplo do profeta Ezequiel. Nós vamos acompanhar agora a leitura em Ezequiel capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim, ó: E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. O Senhor orientando o profeta Ezequiel, assim como orientou a Jeremias, assim como orienta a mim e a você, a levarmos a sério o chamado que Ele já nos fez. Porque o Senhor nos chamou como profeta do Senhor. O Senhor nos chamou para anunciar a palavra de Deus. E nós temos que anunciar com intrepidez, né? Tomando parte de um lado, sim. Saindo do muro, sim. Com firmeza. Entendendo que muitas vezes nós não vamos ser ouvidos. E nem amados. Muitas vezes perseguidos. Mas quando tudo se cumprir, saberão sim que ali houve um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Agora, irmãos, eu quero trazer para vocês, eu achei muito interessante, o exemplo de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 6, versículo 14. Depois da primeira multiplicação de pães, né, de peixes. Olha como Jesus é lindo, profundo. E nos ensina, em cada passo de Jesus, é para nos ensinar o caminho de volta para casa. Cada passo de Jesus. Olha só. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Rei dos reis e Senhor dos senhores, glorificado seja o nome do Senhor. Como eu e você temos que aprender com esse Jesus lindo. Jesus estava aqui diante da primeira multiplicação dele de pães e peixes, né? Que ele tinha realizado o primeiro grande milagre de multiplicação de pães e peixes, onde alimentou mais de 5.000 homens. A multidão ficou maravilhada por causa daquele sinal, daquele prodígio, daquela maravilha, porque os homens são, sim, tendenciosos a serem levados por sinais. E naquele momento, a palavra diz aqui, que eles disseram que Jesus, sim, era o profeta. Só nesse momento, né? Depois de verem os sinais, a palavra já tinha sido pregada, nada tinha acontecido, mas depois de verem os sinais, olha como isso, gente, é perigoso, né? Depois de verem os sinais, os homens começaram a proclamar que Jesus era, sim, o profeta, que os profetas falavam que iria vir. E o que foi que Jesus fez quando eles perceberam, quando ele percebeu que o povo queria proclamá-lo rei?
Jesus fugiu da popularidade. Jesus não quis aquela glória naquele momento. Não era o momento dele de glória. Ele estava fazendo ali, obedecendo ao Pai. Glória a Deus. Irmãos, eu e você devemos fugir dessa vaidade. Através da minha e da sua vida, quem tem que resplandecer é Cristo. Se o Senhor te deu o dom da pregação, é para que Cristo resplandeça. Você é usado pelo Senhor, pela misericórdia de Deus. Porque eu e você somos pecadores, carentes, necessitados da presença de Deus. E se eu e você, mesmo sabendo da palavra de Deus, não entendermos isso, nós não herdaremos o reino do céu. Mesmo sabendo tudo que está escrito aqui, mas se não praticarmos, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós vamos falar, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos sinais em teu nome, e o Senhor, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É hora de amadurecer. Nós vivemos para servir. Qual é o grande sentido dos dons espirituais, dos dons ministeriais? Serviços, servidão, servir ao outro, servir ao próximo. E não para a nossa vaidade, para o nosso engrandecimento. Era melhor que você nem tivesse esse dom, meu irmão. Se for para te desviar, é melhor que você nem tenha esse dom. Então, vigia, crente. Como é que você está manuseando aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Tudo é pela misericórdia de Deus. Amém? E aí, meus irmãos, houve um castigo. Houve um castigo. Castigo de Ananias, né? Jeremias capítulo 28, 15 e 16. Quando Ananias teve essa ação de não só apenas, né, pregar uma mentira, profetizar uma mentira, levar o povo ao erro, ainda mais ao erro, né, ao não arrependimento. E quando Jeremias falou para ele que só ia acreditar depois que se cumprisse, porque estava tudo diferente do que Deus tinha dito para ele, Jeremias sabia que ele era um falso profeta, né? Ele irou-se e cometeu naquele local, no templo, um delírio. Quebrou o jugo de Jeremias, o jugo que o Senhor mandou Jeremias colocar. Ele quebrou. Ele quebrou. Totalmente audacioso. Tomado pelo inimigo, né? Ele estava ali afrontando, não era a Jeremias, não. E aí nós vamos ver aqui, no finalzinho da leitura do capítulo 28, quando isso acontece, quando ele quebra o jugo do pescoço de Jeremias, olha que lição, amados irmãos, que Jeremias deixa para mim e para você. Jeremias apenas sai de cena. Leia novamente, com calma. Imagine essa cena. Você sendo Jeremias nessa cena. Entra um homem pregando tudo aquilo contrário que você está pregando, ganhando glória de todos, você saindo rejeitado, envergonhado, humilhado. O jugo que o Senhor mandou colocar, ele quebrou. Apenas Jeremias sai de cena. Porque Jeremias, como um profeta de Deus, sabe que a justiça dele vem do Senhor. Que ele não precisa se levantar contra aquele que afronta a ele, não. Que quando acontece isso, a afronta é contra o Senhor dos Exércitos. Isso é uma lição para mim e para você. Você não precisa se levantar. Você só precisa obedecer. E se arrancarem o jugo do teu pescoço, o que o Senhor mandou você colocar, e se por acaso em algum momento te fazerem passar por vergonha, não levante a voz, não se ire, não se levante, porque o Senhor ele vai agir. A minha e a tua justiça não é através das nossas mãos, é através do Senhor. E olha o que foi que aconteceu. Jeremias, capítulo 28, 15 e 16. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias:
Ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. E nunca aconteceu o que ele tinha mentirosamente profetizado. Houve uma consequência, amados. Houve uma consequência. E o cativeiro babilônico, agora, ele não vinha mais, como o Senhor falou no final do capítulo 28, como um objeto de madeira, não. Como um jugo de madeira, não. Agora seria um jugo de ferro. E aconteceu. Do jeito que o Senhor falou. Do jeito que o Senhor usou os profetas para advertirem ao povo. Não teve jeito. O jeito era se render. O jeito era retornar. O jeito era reconhecer. Né? Então, ponto 3. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Que ultimamente, porque estamos nos últimos dias, andam atacando a igreja. Tá certo? Mateus capítulo 24, 11 e 12 diz assim, ó: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E enganarão a muitos, e o amor de muitos esfriará. Se enganarão a muitos, amados irmãos, e o amor vai esfriar, é porque um dia esteve quente. O amor vai esfriar. O falso profeta vai pregar a mentira. Se você não estiver baseado na palavra, você vai gostar de ouvir o que ele está pregando. E você vai andar segundo a outros ventos de doutrina contrária à palavra do Senhor. E o amor de muitos esfria. E aí você sai da rota que o Senhor traçou para mim e para você. Muito cuidado. Então, nós devemos sempre analisar a procedência do profeta. Ponto 1. Analisarmos a procedência do profeta. Pronto. Analisarmos a procedência do profeta. Vamos ler aqui de novo. Eu falei que ia repetir esse versículo, porque é importante. A gente está estudando a palavra e nós vamos repetir, tá bom? Mateus capítulo 7, agora, do 15 ao 17. E diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Trouxe novamente para nós analisarmos alguns pontos. Olha a análise. Essa pessoa que se diz profeta, que se diz homem ou mulher de Deus, relaciona-se bem com a sua liderança e com os seus irmãos? É uma pessoa que tem o aval do seu pastor, que tem a confiança do anjo da igreja, do seu líder, porque a palavra diz que nós temos, sim, que honrar aos nossos líderes. Que nós somos abençoados quando nós honramos os nossos líderes e nos adverte a não sermos rebeldes. Essa pessoa, como é a conduta dessa pessoa? Ela se relaciona bem com o pastor? Quem era o pastor dela? Qual era a igreja que ela congregava? Qual a história dela? Qual é o legado dessa pessoa? O Senhor nos deu isso não é
amados irmãos, julgar o outro não, é um senso crítico. É apenas sermos cautelosos. Seguirmos os ensinamentos do Senhor. Relaciona bem com os irmãos. Ama o irmão. Consegue conviver com o irmão, mesmo com as dificuldades e com as diferenças? Consegue viver no reino dessa forma? Essa pergunta é muito importante. Olha a segunda pergunta. Esse profeta relaciona-se bem com a sua família? Qual é o testemunho que ele tem no meio da família? Ele representa Cristo na família dele? Ai, amados irmãos, mas é porque eu não represento, porque só eu sou crente e a minha família é ímpia. E aí é por isso que a gente briga. A representação de Cristo é o sacrifício. Representação de Cristo. O morrer para que o outro possa viver. Para que o outro possa ver em você a pessoa de Jesus Cristo. O amor acima de qualquer coisa. Muito importante. Essa pessoa relaciona-se bem com sua família. Essa pessoa tem legalidade para falar em nome de Jesus Cristo? A sua conduta, né? O legado, o testemunho, no seu trabalho, é irrepreensível? Ele tem a legalidade, ele é irrepreensível diante da lei dos homens para poder falar da lei de Deus? Porque o Senhor nos advertiu a isso. E isso também serve para mim, serve para você. Porque para mim e para você, falar dessa palavra de Deus para o ímpio, para o homem, para outro, eu e você, nós temos sim que sermos irrepreensíveis. E isso, eu e você não vamos conseguir com as nossas próprias forças. Nós vamos conseguir no Senhor. Pela misericórdia do Senhor, nos ataviando todos os dias. No Senhor. Para nos legalizar a falarmos dessa palavra com autoridade, com intrepidez. Amém? Olha as palavras de Jesus. Olha aqui, amados irmãos. João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente passa por esse versículo e não se aprofunda e não entende o que Jesus está falando. Olha só. Um novo mandamento vos dou. Esse versículo aqui era exatamente no finalzinho ali da última ceia. Estava terminando ali o tempo de aprendizado, né, dos 3 anos daqueles discípulos, daquele intensivão com Jesus, ao lado de Jesus, ombro a ombro. Estava chegando o tempo de Jesus não estar mais entre eles, em carne, mas em espírito, né? E Jesus estava dando ali as últimas advertências para que era necessário que aqueles homens fossem reconhecidos como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. Aí Jesus falou assim: eu vou vos dar um novo mandamento. Prestem atenção, porque é necessário que vocês sejam reconhecidos como os meus discípulos. Amem uns aos outros, mas não de qualquer forma, como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou, hein, amados irmãos? Como foi que ele nos amou? Dando a vida por mim e por ti. Não é de qualquer jeito. E sabe quem foi que ele amou? A mim e a você, que muitas vezes somos desobedientes, que muitas vezes não queremos andar pelo caminho que ele deixou, que muitas vezes rejeitamos o outro. Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo foi perseguido. Perseguido. Jesus Cristo foi apedrejado, foi crucificado, foi morto. Mas ele não deixou de amar. Ele não deixou de pregar. Meus irmãos, era o Senhor morrendo e amando o próximo.
que estava crucificando. E o que ele está dizendo aqui para os discípulos, e para mim e para você nesta tarde, é que nós devemos amar aquele próximo, que muitas vezes nós nem julgamos de próximo, porque pré-julgamos, porque é diferente de nós. Amar como ele amou, para que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Deus, para que nós tenhamos legalidade de pregar o evangelho. É muito profundo, irmãos. É muito profundo. Muito profundo. Mas o Senhor também nos adverte que não há nenhum mandamento que no Senhor nós não consigamos cumprir. Porque Ele é a nossa força. Amém? Mas é necessário que nós venhamos a amadurecer naquilo que o Senhor está nos trazendo à tona nesses últimos dias. Amém? Mateus, capítulo 18, versículo 7 e 8 diz assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entregar a vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Aqui reforçando o que nós falamos, né? Quando nós utilizamos aquilo que o Senhor nos deu, os dons que o Senhor nos deu, exemplificando, né? Para ministrar a igreja, para servir a igreja, servir. Vou até falar uma palavra mais simples. Quando a gente fala ministrar, nos engrandece, né? Servir, amados irmãos. É servir. Servir a igreja. O maior líder é aquele que mais serve. Certo? Quando nós usamos esses dons de formas deturpadas, era melhor que a gente nem tivesse recebido. Porque fatalmente nós seremos lançados, sim, no fogo eterno. Ponto 2, a qualidade da mensagem, nós devemos analisar, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo aqui falando aqui muito, né, poderosamente, chamando a atenção, né, aos Gálatas, olha, digo para vocês, Paulo também sofreu grandemente embates contra falsos profetas. E ele dizia aqui, ó, se há algum, até mesmo no meio de nós, ou até um anjo do céu, descer aqui pregando outra coisa que não esteja escrita nessa palavra, seja anátema. Não vem do Senhor. Profundo, né? E ponto 3, a pretensão do profeta. Por que o profeta está profetizando? Qual a intenção do coração dele? O que é que está levando ele a agir da forma que está agindo? Está de acordo com os parâmetros que Jesus deixou para nós? Quem está aparecendo? É o profeta ou é Cristo? Qual é a motivação do coração? Né? Isso não é julgar. Isso é analisar cuidadosamente o que nós estamos ouvindo, porque nós somos ovelhas e só podemos seguir a palavra que o Senhor nos deixou. E a conclusão, irmãos, eu trouxe 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Eu trouxe importante trazer, porque a gente falou muito sobre a questão de ter cuidado, né, de observar, mas prestem atenção. Nós somos, sim, pentecostais, nós acreditamos nas profecias, nós somos direcionados por ela, e a maior profecia que existe é a palavra de Deus. E se o Senhor quiser, Ele vai usar, sim, de homens e de mulheres para falar para você, para falar para mim, para falar para a igreja, se Ele quiser. Tá? Mas em todo tempo, o Senhor nos adverte a examinar. Examinar tudo se está de acordo com o que está sendo dito. Né? Se condiz com o que Ele trouxe para nós. E por fim, precisamos sim julgar as profecias e discernir os espíritos, a fim de não sermos enganados pelo falso profeta. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi para mim um momento muito rico, de muita presença do Senhor, estar com vocês nessa tarde.
Deus falou muito ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra. E que você possa, sim, ter tido aí um encontro com o Senhor, ter esclarecido muitas coisas, que possa ter sido um momento de edificação para a tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor autorizar e permitir.